Boa noite, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Eloy Machado e vamos resolver hoje mais uma questão da segunda fase da VUNESP 2015, a questão das raízes, a questão 23. Aqui ele diz o seguinte, que para cada n natural, nós temos o número kn, que é definido como sendo uma diferença de duas grandes raízes, sendo que a quantidade de raiz dentro de raiz é n, tá? Só que a pergunta é para esse n tendendo ao infinito, ou seja, a quantidade de raízes entre raízes em raízes vai para o infinito. Não se esqueça que infinito não é um número, é uma ideia, tá? Trabalhar com infinito é algo mais filosófico, a gente tem que tentar entender que assim, não dá para escrever, não dá para representar, não dá para dar exemplos, né? O infinito é um número que você está aumentando gradativamente, aumentando, e você fala, não vou parar de aumentar, vou continuar aumentando eternamente. Isso é tender ao infinito. Então eu falo assim, mas como assim infinito? É a pergunta errada, tá certo? Isso não ajuda a gente, tá bom? Então vamos lá, vamos só pensar que tem n vezes e esse n é absurdamente e ele não para nunca de aumentar. Bom, então vamos lá. Primeira maneira de fazer isso aqui, nós vamos tratar essas raízes enormes usando as propriedades de raízes e potências. Então vamos lá. Primeira propriedade que você deveria lembrar. Quando você tem a raiz de um produto, tá? Eu posso quebrar isso num produto de raízes. Então, raiz de A vezes B, eu posso separar em raiz de A vezes raiz de B. O mesmo índice, o índice N aqui. Tá? Isso acontece com quantos fatores você tiver. Então, por exemplo, se eu tiver essa nossa raiz aqui do 3, com um monte de fatores que são os 3 de raiz de 3, raiz de 3, etc. Então, eu posso separar num produto desses fatores. Meu primeiro fator, raiz de 3. Meu segundo fator, outro raiz de 3. Não exatamente isso. Olhe com atenção. Ó. São raiz dentro de raiz. São duas raízes, uma dentro da outra. Então aqui é raiz dentro de raiz. Terceiro fator, raiz dentro de raiz, dentro de raiz. Então aqui eu tenho 3 raízes encavaladinhas. Você já percebeu o padrão, a próxima é C4, depois é C5, 6, exato. E que hora que para? Não para. Esse é o ponto. Se o n tende ao infinito, não para. Tá? Mas vai chegar uma hora que vai ter 1000 raízes, 2000, 5.000, não interessa, não para. A ideia é essa, tá bom? Então a gente vai indicar essa continuidade com os 3 pontinhos aqui. Bom, a segunda propriedade que você deve lembrar é aquela que diz o seguinte, raiz de raiz, seja o índice que for, equivale a uma única raiz com o índice sendo o produto dos índices. Então eu posso trocar por uma única raiz cujo índice é o produto dos índices que você tinha raiz de raiz. Muito bem. Então, nesse caso aqui, tenho raiz quadrada de raiz quadrada. Eu não vejo o índice, mas o índice é 2. Né? Quando eu não vejo, o índice é 2. Então, 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Eu troco por uma raiz quarta. E esse daqui, ó, raiz de raiz de raiz. 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar 8. Então, agora eu vou substituir esse nosso termo aqui por raiz quarta e aqui por raiz oitava. O próximo seria raiz 16ª. Depois, 32, 64. Pegou o jeito, né? Muito bem. Mais uma propriedadezinha. Qual a propriedade agora? Aquela que nos mostra que uma raiz pode ser transformada numa potência. Com qual expoente? Então vamos lá. É uma fração. Em cima da fração vai o nosso expoente de dentro, o m vai em cima e o índice vai embaixo. Sendo assim, se eu tenho um caso igual o nosso aqui, ó, que eu só tenho o índice e dentro é sempre 1, aqui eu não vejo meu expoente, quando eu não vejo ele vale 1, isso aqui vai ser a elevado a 1 sobre n. Ok, então como é que fica esse primeiro fator? 3 elevado a quanto? A 1 sobre 2, lembra do 2 aqui? Esse outro fator, 3 elevado a quanto? 1 sobre 4. Esse daqui, 3 elevado a quanto?
1 sobre 8. E aí vai. Então, vou substituir cada um desses fatores pelos seus novos valores. Ok? Última propriedadezinha, aquela que fala que produto de bases iguais. Então, eu tenho bases iguais. O que eu faço? Conserva a base e soma os expoentes. Então, n mais m é o meu novo expoente. Essa você lembrava, né? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vou pegar base tudo 3, vou somar os expoentes. Então, é meio, mais 1/4, mais 1/8, e isso não tem fim. Isso tende ao infinito. Vai até onde? Lembra que o n tende ao infinito? Isso aqui, então, não para nunca. A próxima é ser o quê? 1 sobre 16? Exato. 1 sobre 32? Isso não tem fim. Tá bom? Então, agora vou substituir isso daqui pela nossa nova expressãozinha. Como que eu resolvo isso? Você teria que perceber nesse momento que o expoente do 3 é uma soma de uma PG. Mas uma soma de uma PG cuja quantidade de termos tende ao infinito, então aquilo que a gente chama de soma infinita ou de limite da soma, tá? Vou simbolizar isso com S índice infinito. A fórmula para isso, né, nós temos que lembrar, formulinha para soma infinita, para o limite da soma dos termos de uma PG, é A1 dividido por 1 menos Q. A1 é o primeiro termo, Q é a razão. Então vamos lá. Quem é o A1? Quem é o primeiro termo? É meio. Olha aqui, ó, é meio, tá bom? 1 menos a razão. Quem é a razão? Nesta PG, a razão também é meio. Como que você descobre isso? Divida 1/4 por meio, sempre faz o segundo dividido pelo primeiro, ou o terceiro dividido pelo segundo, e você descobre qual é a razãozinha. Então a razão aqui vai ser meio. Fazendo as contas, eu tenho meio em cima, essa conta de baixo, 1 menos meio, dá meio. E quanto é meio dividido por meio? Dá exatamente 1. Espera um pouquinho. O expoente do 3, então, vai ser 1, exatamente. E 3 elevado a 1 é 3. Quer dizer que todo esse pedaço vale 3, tá? Tudo isso para valer 3. Olha que coisa. Vamos calcular o outro agora? O outro funciona de forma análoga, de forma exatamente igual, só que ao invés de 3 eu tenho 2. Então, fazendo todo o processo, a gente pode comer algumas etapas, elas são idênticas às que a gente acabou de trabalhar, isso que vai dar 2 elevado a quem? A meio, mais 1/4, mais 1/8, isso não tem fim. Com a mesma soma infinita, eu vou ter um expoente 1. 2 elevado a 1 é 2. Então aqui eu tenho um 2. Então quem é o meu Kn? E meu Kn é 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1. Quer dizer que quando o n tende ao infinito, o valor de Kn se aproxima de 1. Resposta desse exercício, 1. Esse é o valor do qual o Kn se aproxima. Quanto mais n crescer, quanto mais n tende ao infinito, mais próximo de 1 é o valor do Kn. Tá certo? Note que é uma questão que, se a gente for olhar o que nós usamos, o conhecimento empregado, tudo conhecimento básico, né? Propriedades de raízes, propriedades de potências, um pouco de PG. Tudo bem, soma infinita de PG, alguns alunos não gostam muito, mas mesmo assim, tá? Só que o exercício em si é um exercício difícil. Por quê? Porque a abordagem é diferente, porque a sacada, a estratégia, a criatividade envolvida, ela é um pouco mais pesada, tá certo? Então, não é porque você sabe as propriedades que você talvez tivesse a ideia de como usá-las no exercício. Então, é um exercício que tem, sim, o seu grau de dificuldade. Mas antes de terminar, vamos ver uma coisa muito bacana. Vou mostrar para vocês uma segunda maneira de fazer exercício usando um truque muito joia. Esse truque só funciona, como todo truque, né? Se ele é truque, ele não é abrangente. Se fosse abrangente, era uma técnica. Não, é um truque. Ele tem um uso específico, um uso extremamente limitado. Esse truque só funciona quando a nossa quantidade de raízes vai para o infinito. Então, é para resolver esse tipo de situação, tá? Exatamente o que está aqui. Então, vamos lá. Vou chamar de x esse primeiro e de y esse segundo. Quanto vale x? O x vale essa raiz dentro de raiz, dentro de raiz, dentro de raiz, né? Com n indo para o infinito. Se não for para o infinito, o que nós vamos ver agora não serve, tá bom? Qual é o truque? Elevar cada um dos nossos membros ao quadrado. Primeiro membro ao quadrado, segundo membro ao quadrado. Do primeiro membro eu vou ter x quadrado. No segundo membro, esse quadrado aqui, ele vai eliminar a primeira das raízes. Então o que vai ficar?
Vai ficar 3 multiplicado por esse outro conjunto aqui, tá? As raízes que estavam lá dentro. Mas agora vem a coisa que parece até mágica para quem não entende um pouco o conceito de infinito. Infinito é um conceito, não é um número, é uma ideia de algo interminável, tá? Mas quanto é? Não é assim. É algo que cresce de forma indefinida. Então, se alguém perguntar, mas quantas raízes eu tenho aqui? Não existe resposta para isso. E quantas eu tenho aqui? Aí que tá. Acredite, o que você tem aqui ainda é x, ainda tem infinitas raízes dentro de raízes. Como é possível se eu tirei uma? É porque infinito não é um número. Infinito é uma ideia de algo interminável. Se algo é interminável, tira um, continua interminável. Então essa é a, entre aspas, mágica que a gente faz, tá? Nada ilegal. Isto é o infinito em termos conceituais. Quer dizer que minha equação passa a ser x² igual a 3x. Olha que louco isso, tá? E essa equação, uma equação quadrática incompleta, traz para o primeiro membro, põe em evidência e resolve cada um dos fatores igualado a zero. Ou x é igual a zero, ou x é igual a 3. X igual a zero não tem cabimento. Por que não? Porque isso aqui não é zero, é alguma coisa que tem o seu valor. Então ele tem que ser 3, tá? Então o valor do x é 3. Repetindo o processo para o y é a raiz que tem o 2 dentro, eu vou levar ao quadrado primeiro e segundo membro, no primeiro membro y², no segundo membro esse 2 elimina a primeira raiz, mas sobra as outras. Da mesma forma, se a quantidade é infinita, né, é difícil falar em quantidade, mas se você tem o número de termos crescendo indefinidamente, a quantidade que está aqui ainda é aquela que crescia indefinidamente. Ainda é y. Maluco, né? O y² igual a 2y. E da mesma forma que nós resolvemos essa, você vai chegar numa equação quadrática, colocar em evidência, jogar fora o y igual a zero e vai descobrir que o y vai ser 2. Então quem é o Kn? O Kn é x menos y. Isso, com x igual a 3 e o y igual a 2. Então o Kn vai ser 1 quando n tende ao infinito. E se não tende ao infinito? Esquece o que você está vendo nessa tela. Tá? O truque não tem validade nenhuma se o n não for infinito. Se o n for a 1 milhão, a hora que eu elevei ao quadrado aqui, sobrou 999.999 raízes, uma menos. E quando vai ao infinito? Infinito não é um número. Se você tira 1 de uma coisa interminável, ela continua uma coisa interminável. Tá bom? Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida, os comentários estão à sua disposição. E não se esqueça de dar um gostei se esse vídeo foi útil para você e se inscrever no meu canal para receber notificações de todas as novas aulas que eu for publicando. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima aula.